Shalom, meus queridos amados, bom dia, bom dia, bom dia. Feliz segunda-feira para todos vocês. Mais uma super live Café com Palavra iniciando. Creio numa live extraordinária, eu creio numa segunda-feira extraordinária. Eu quero declarar sobre a vida de vocês que essa segunda seja uma segunda diferente, uma segunda do extraordinário de Deus, que todos os propósitos de Deus sejam cumpridos na sua vida. E eu creio, amado, eu creio a gente vivendo o extraordinário de Deus. Hoje, nessa super live Café com Palavra, nós vamos estar falando um tema muito específico, um tema que eu amo muito, família cristã. Isso mesmo, família cristã. Afinal, a minha família é o meu maior patrimônio. Então, você precisa entender que a sua família é o seu maior patrimônio. Hoje nós estamos aqui especificamente, amado, para falar sobre um tema que muitas das vezes as pessoas não entendem o quão importante é a sua família. Então você precisa cuidar da sua família, você precisa dedicar mais tempo aos seus familiares, porque família é o nosso maior patrimônio. Estamos recebendo aí dois convidados muito especial, que vai estar falando aqui sobre um tema muito específico, família, mas eu quero dizer para vocês, amado, crie expectativa no seu coração, porque você vai sair daqui hoje cheio da unção, cheio da sabedoria de Deus, porque Deus, Ele é família. Afinal, nós sabemos que Deus é família, né? Então a gente vê a palavra de Deus como diz, família foi idealizada e instituída por Deus. A família foi algo criado por Deus, né? Então nós precisamos entender a importância do que é a família. Quero aqui convidar todos vocês que estejam nesse momento mandando esse link aí para pessoas que o Espírito Santo está direcionando no seu coração. Eu tenho certeza, amado, que tem alguém que o Espírito Santo nesse momento está tocando o seu coração para que você mande esse link para vir a ser abençoado dessa palavra que Deus vai nos entregar esta manhã. Então, convida aí 7 pessoas para estar com você nessa live. Convida aí mais 7 pessoas para estar sendo edificada por esta palavra poderosa que Deus tem para nos entregar esta manhã. Mais uma super live Café com Palavra. Essas lives, amado, vêm sendo transformadoras na vida de pessoas. Muitas pessoas vai lá no meu Instagram, no YouTube, pega essa live e envia para outras pessoas. E eu quero dizer para você, não seja uma pessoa que você não possa ser o cumprimento de Cristo aqui na terra, mas sim, você precisa sair da zona de conforto e ser aquilo que Jesus nos prometeu e disse que todos nós precisamos ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Então, seja muito bem-vindo. Estamos indo para vocês, amados. Esse tema, família cristã, é algo que a gente precisa todo dia. Todos os dias na nossa casa, nós estamos falando sobre a importância do que é a família. Então, que você possa estar de coração aberto, que você possa receber essa palavra de coração aberto. Quero aqui apresentar a vocês nosso irmão, meu amigo Bruno. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Seja muito bem-vindo a esse momento aqui maravilhoso. Eu creio que Deus tem uma palavra poderosa através de você para estar edificando esse povo abençoado que está aqui na live. E os que ainda vão entrar, que eu tenho certeza que essa manhã vai ser poder de Deus. Nós iremos sair daqui com mais sabedoria de Deus através da palavra que Deus vai trazer no seu coração. Amém, meu irmão. Eu fico muito honrado, agradecido aqui, primeiramente a Deus, né, por ter colocado aí no seu coração a instrução do convite. E que tema forte, que tema que exige responsabilidade. Afinal de contas, nós estamos falando da estrutura que é o principal alvo do inimigo nessa terra, né? É o principal alvo, que é a instituição familiar. Então, nada mais importante do que nós nos posicionarmos, sobretudo nós homens, né? Nos posicionarmos diante do reino, como soldados do reino mesmo, para falarmos, para levantarmos esse assunto tão importante que é a família. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a todas as pessoas que estão assistindo online e as que vão assistir também. Seu microfone, meu irmão. Não está conseguindo me ouvir? Agora sim, meu irmão. Estou ouvindo.
É? Mas o que eu disse, você conseguiu ouvir, Sidney? Consegui, só cortou o finalzinho só, mas Ah, estamos ouvindo bem, tá? que bom, que bom. Bom, eu vou começar me apresentando, então. Meu nome é Bruno Medeiros, eu sou mentor empresarial. Eu estou aqui na cidade de Nova Lima, Minas Gerais, mineirinho, né? E essa terra tão boa que é Minas Gerais, quem tem a oportunidade de conhecer sabe. E hoje, pela graça de Deus, eu tenho o privilégio, Sidney, de trabalhar dentro de empresas e através dessa metodologia onde eu cuido de inteligência emocional, principalmente falando das feridas emocionais que acontecem na infância. Eu consigo, através desse trabalho, levar o reino de Deus para dentro das empresas, irmão. Você acredita nisso? Amém, meu irmão. Então, para mim, assim, eu sou muito grato ao Espírito Santo, sabe? E tô com 41 anos, sou casado com a Mari há 12 anos e meio, né? Então, é importante, já que a gente está falando de família, eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho o José Miguel, que já é um rapazinho, já tá maior que o pai, já tá, passou o pai, né? Que não é muito difícil, que o pai é baixinho. E eu tenho uma princesinha, que é a Alice, que está com 7 anos. São meus amores, meus filhos, assim. E a minha esposa, que é o meu braço direito, que é, sabe, a fortaleza, a estrutura de todos os nossos projetos aqui, uma grande parceira, uma mulher que, segundo a palavra e o coração de Deus aí, tem contribuído para que esse ministério chamado família aconteça aqui na minha casa, sabe, Cid? Porque a família, ela é um ministério, né, irmão? Isso. E eu busquei, o Sidney, em Deus, quando o irmão me fez o convite, eu busquei uma instrução do Espírito Santo para. Eu fiz exatamente essa pergunta: o que, que o Senhor quer que eu fale ali, sabe? E eu tive o carinho de colocar aqui algumas anotações, está aqui do lado do meu computador, e, e eu acabei recebendo do Espírito aqui 6 pilares, Sidney, 6 estruturas que elas não podem faltar na nossa vida quando a gente fala a respeito de família, né? E esse primeiro pilar é exatamente a origem da família que nasce ali no coração de Deus, como o irmão bem disse aí no início, né, da abertura aqui dessa live. E eu até senti, Sidney, também, que é muito mais do que uma live isso daqui. É muito mais que um momento de estudo, é muito mais do que uma reflexão. O que eu vejo nesse convite aqui é um chamado mesmo para esse posicionamento, né? Porque você veja bem, a família ela nasce no Éden, né, Sidney? A família ela nasce ali. Se a gente observar à luz da palavra, é fácil perceber, olha que forte isso daqui. A família nasce antes da igreja, antes da instituição igreja. A família nasce ali no Éden. Quando a gente lê, você começa a ler ali a palavra de Deus, logo no capítulo 2 de Gênesis, a gente vê ali, né? Por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. Então você começa a entender a palavra de Deus, você começa a caminhar pela palavra de Deus, e logo após ali as maravilhas criadas pelo Senhor, né? O Senhor já institui a família. A primeira grande obra do Senhor ali é instituir a família, né? Então ele já dá essa instrução, mesmo quando o mundo ainda estava iniciando, ele já dá essa instrução que ia perpetuar sobre a principal responsabilidade do homem, que é deixar os seus e constituir a sua própria família. E aí nessa hora me faz lembrar até do meu querido avô, pai da minha mãe, que já é falecido, faleceu, Sidney, quando eu era ainda ali de criança para adolescente. O meu saudoso avô, ele falava uma frase que só hoje eu entendo o valor dessa frase, que meu avô falava assim para mim, do jeitinho dele, matuto, ali do interior, né? Mas ele falava uma coisa importante, ele dizia assim: o homem, para ser homem de verdade, ele tem que ter um Deus para ele crer e uma família para ele cuidar. Olha só, eu criança, eu já escutava meu avô dizendo isso.
Para ser homem de verdade, ele tem que ter um Deus para ele criar, uma família para ele cuidar. Mesmo na simplicidade ali, ele já trazia essa verdade e essa importância na vida de um homem, que é ter uma família, né, Cid? Isso. Então, irmão, aqui eu trago um princípio e um propósito. Para as pessoas que estão assistindo a live, que gostam de anotar, esse é o momento de começar a anotar já. Princípio e propósito, à luz da palavra. O princípio, quando a gente pensa em Gênesis dando essa instrução, é que a família não é uma ideia humana, e sim um projeto divino. Olha isso que forte. A família não é uma ideia humana, e sim um projeto divino. Isso é o princípio da família. Agora, a família também tem um propósito. Qual que é o propósito da família? Refletir o caráter de Deus na Terra. O propósito da família é refletir o caráter de Deus na Terra. Então você vê o tamanho da responsabilidade que nós carregamos ao instituir uma família. E hoje, infelizmente, o que a gente vê são famílias onde dentro do lar é cada um por si e Deus para todos, né? É assim que, infelizmente, a gente tem visto. Então tá aí a imensa responsabilidade que nós temos de pregar mesmo essa palavra, mostrando o real valor e o que o Senhor espera da família. Concorda comigo, Sidney? É isso mesmo? Isso mesmo, irmão. Isso mesmo. Ô Cid, você pode ficar à vontade para ir falando aqui comigo também, tá? Vou ficar recebendo mais do que falar, meu irmão. Família é nosso maior patrimônio, né? Então É nós precisamos verdade. entender que a família é o nosso maior patrimônio. Se é o nosso maior patrimônio, é onde nós precisamos dedicar mais tempo, né? Porque Deus é família, né? Então nós precisamos Exatamente. entender que família é o nosso maior patrimônio. Então, nosso maior patrimônio é onde a gente deve cuidar mais, zelar mais, com mais atenção, dedicar mais tempo. Mas pode continuar, meu irmão. Sabe o que eu tava pensando? E já trazendo aqui esse segundo pilar. E eu quero começar por aqui, para que as pessoas que estiverem nos assistindo, eu que sou um rapaz que eu venho na minha vida profissional, eu venho ali das redes sociais, eu venho do mundo digital, sabe? Eu iniciei ali as minhas primeiras atividades como mentor empresarial, e eu conheço do avesso essa ferramenta e sei os perigos que esse mundo digital oferece. Aliás, não somente o mundo digital, mas toda a nossa vida acelerada demais. Então eu já quero trazer logo a principal dor e o principal alerta aqui nesse nosso café com palavras, Sidney. Sabe por quê, Sidney? Porque a família, ela é, sem sombra de dúvidas, sabe, o alvo número um do inimigo. Isso. A família, ela é o alvo número um do inimigo. Então, isso desde o Éden. Isso desde o Éden. Desde a criação ali da instituição familiar, a gente percebe que o principal alvo dele é destruir. Por quê? Porque o inimigo sabe que quando ele destrói uma família, ele não está destruindo somente o seio familiar. Quando ele destrói a família, ele destrói negócios. Quando ele destrói a família, ele destrói governos. Quando ele destrói a família, ele destrói toda uma estrutura da sociedade como um todo. Então, olha como que é a estratégia do inimigo, porque quando ele bate na família, ele arrebenta com a sociedade. Nós precisamos prestar muita atenção nisso. João 10:10, um versículo tão conhecido, fala para a gente que o ladrão, ele vem apenas para roubar, para matar e para destruir. E muitas vezes a gente lê essa palavra, a gente traz essa palavra para o individual apenas. Olha aqui um alerta. A gente lê essa palavra e traz essa palavra apenas para o individual, como se o inimigo fosse fazer isso apenas comigo, ou apenas com uma pessoa. Mas quando a gente pensa em família, ele faz exatamente isso. Ele mata esses propósitos, ele rouba sonhos, ele rouba alegria. Ele tira a paz da casa, ele destrói relacionamentos. Então nós temos que estar muito atentos a isso, irmão, sabe? Porque a gente, às vezes, fica tão acostumados com o dia a dia, com os desafios que nós temos ali diário, que nós não percebemos
setas malignas acontecendo porque a gente tem o péssimo hábito de se acostumar ou de normalizar coisas que não deveriam ser normalizadas. E às vezes a gente nem percebe que é uma investida do inimigo ali, sabe? Então, quando o inimigo destrói a família, ele está enfraquecendo gerações. Veja bem, ele está enfraquecendo gerações, ele está destruindo o propósito, ele está destruindo todas as estruturas aí da sociedade, né? Então fica um ponto de alerta aqui para a gente. O terceiro pilar, Sidney, é prestar atenção, quando a gente pensa em família, olhar quais são os fundamentos bíblicos, aqui já trazendo uma estrutura para a nossa vida, quais são os fundamentos bíblicos, o que a palavra nos ensina, né, sobre família, qual que é a estrutura, quais são os princípios de valores, quais são as ferramentas que a palavra traz para que a gente possa entender de fato como deve ser essa estrutura familiar. Então vamos caminhar na palavra que é melhor? Vamos pela Amém. palavra de Deus? Vamos lá. Efésios 5:25 já ensina pra gente sobre um amor incondicional. Para quem estiver acompanhando aí a palavra, pode pegar em Efésios 5:25, onde a palavra entrega pra gente assim, olha: maridos, amem suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Veja bem que quando a palavra começa a nos dar instruções sobre família, a palavra começa respeitando essa hierarquia, respeitando essa estrutura, ela começa pela figura do marido. E quando ela entrega uma instrução para o marido, a primeira coisa que a palavra diz é: maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Então vamos refletir um pouco sobre isso e trazer aqui para os dias de hoje. Dentro do meu trabalho, certa vez eu fiz um estudo, Sidney, que mostra que a maior parte dos casais se separam quando os filhos nascem e estão ali entre as idades de 1 ano, do primeiro ano de vida, até os 4 anos de idade. Olha esse dado aqui importante. Estatisticamente, a maior parte dos casais se separam quando o primeiro filho desse casal ele está ali entre a idade de nascimento, de 0 anos ali, tipo, os primeiros meses, né, até 4 anos de idade. Será por que isso acontece? Vamos pensar. É muito comum para pais de primeira viagem, principalmente mamães, papais ali apaixonados que desejavam muito aquela criança, é muito comum que a atenção, o carinho, né, todo esse amor por ter o primeiro filho na vida, ela se volte mais para a criança do que ali do casal um para o outro. Eles entregam tanta atenção para a criança, tanta dedicação para a criança, que eles deixam de zelar pelo matrimônio, que eles deixam de zelar, o marido deixa de zelar pela sua esposa, como aqui está dizendo, né? E por que eu estou trazendo essa estatística aqui para a gente refletir, para a gente pensar? Porque filhos um dia, eles vão crescer e eles vão embora. Os filhos vão construir as suas próprias histórias, eles vão seguir os seus legados, eles vão seguir as suas vidas, as suas jornadas, o propósito que Deus sonhou para a vida de cada um deles. E quem vai ficar naquele seio familiar? O marido e a mulher. O marido e a mulher vão continuar ali. E muitas vezes se dedica mais atenção à construção da jornada dos filhos do que ao próprio matrimônio. Então a palavra, quando dá uma instrução para o marido, ela já deixa claro para a gente assim: marido, em primeiro lugar, você ama a sua esposa. Preserva, cuida, zela da sua esposa. Esse é a premissa, é o princípio da estrutura familiar. Ô, Esse Bruno, homem está ali. Oi? isso é muito, muito importante
esse tema. A gente vê lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 4, a palavra de Deus diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio. Olha, tá vendo? Tá vendo? E eu gosto quando a palavra enfatiza assim, ó, entre todos. Olha que importante. Entre todos seja o matrimônio. Você pode colocar uma lista, irmão. O matrimônio ele vai vir em primeiro lugar. E quando você pensa em matrimônio, a ordem, a ordenança, o ensinamento da palavra é: maridos cuidem das suas esposas, né? Da mesma forma, a palavra traz para a gente, mais um pouquinho ali adiante no texto, um pouquinho antes, na verdade, em Efésios, a gente leu Efésios 5, 25, fala dos maridos. Efésios 5, 22 a 24, fala assim, ó, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor. E aqui está um texto que é pauta de muita discussão por aí, por ser extremamente mal interpretado, principalmente nos dias de hoje, onde, infelizmente, a ideologia de gênero, o feminismo e todas essas frentes que a gente vê por aí abordam esses assuntos de que a mulher empoderada, veja bem, a mulher empoderada é a mulher que jamais aceita se submeter. Quando, na verdade, a submissão que a palavra está dizendo para a gente, ela não tem nada a ver com essa opressão que é dita por aí. Ela tem absolutamente nada a ver com isso. A palavra está ensinando, está dando como instrução aqui para as mulheres ter os seus propósitos alinhados com o propósito do marido, que é o cabeça ali da família, como Cristo é da igreja. Entende? Então, o marido ele é esse sacerdote, o marido é essa figura que da parte do pai recebe essa instrução. E a mulher com sabedoria, como a palavra diz, ela edifica a casa. Então eu gosto muito da ideia também de que estar em submissão é estar ao lado da mesma missão do marido, caminhando juntos na mesma direção, sendo a estrutura, sendo, sabe, o pilar que sustenta esse seio familiar, principalmente quando nós falamos do emocional dessa casa. A mulher, ela tem, por natureza, né, Sidney, essa complexidade, eu digo que é uma montanha-russa a mulher por dentro, quando se trata de emoções, né? Isso. Mas a mulher que se predispõe a aprender sobre emoções da parte do Senhor, ela tem mais condições de conduzir o emocional da família do que o próprio marido, muitas vezes. É ela que tem o tato do carinho, é ela que fala mais com o coração, é ela que tem muitas vezes a capacidade de diminuir conflitos, é ela que tem muitas vezes a capacidade de chamar para conversa, por causa da serenidade que é própria da mulher. Aí de repente tem uma irmã assistindo e a irmã deve estar pensando assim, isso é porque você não conhece o meu temperamento, né? Que eu sou daquelas que arretada mesmo, assim, nervosa. Não, mas não é sobre isso que eu estou dizendo. A mulher carrega dentro dela essa serenidade. E se é uma mulher, então, que busca caminhar ali de acordo com os frutos do Espírito, mais ainda, assim, né? Essa mulher será instruída ali pelo Espírito Santo. Caminhando na palavra, a mesma coisa também acontece quando a gente pensa nos filhos. Aí já vem Deuteronômio 6, os versículos de 6 a 7. Eu vou falar alguns aqui para os irmãos anotarem. Ó. Deuteronômio 6, 6 a 7. Outra passagem que fala para a gente a respeito dos filhos está em Provérbios 22, 6 e também em Efésios 6, 4. Tô vendo aqui uma pessoa que comentou, ó, passei dessas fazer, estamos eu e meu esposo. Glória. Verdade, nos dos lados mesmo. Então, o que a palavra nos ensina aqui a respeito dos filhos? Ó, ensine-os diligentemente aos seus filhos, né? A palavra também diz, instrua a criança no caminho que se deve andar. São textos conhecidos por todos nós. Outro texto diz assim, pais, não provoquem a ira dos seus filhos, mas criem-nos na disciplina e na instrução do Senhor. Então, quando a gente pensa nos filhos,
a palavra nos fala sobre instrução. A palavra nos mostra que é através do exemplo, que é através do caminhar, que é através da verdade vivida por esses pais, à luz da palavra, sobre tudo aquilo que Jesus ensina, sobre tudo aquilo que o Espírito Santo nos conduz. Então, olha como é que a palavra, Sidney, ela desenha claramente uma estrutura para a gente. A primeira instrução vem para o marido, zelando pela esposa. A segunda instrução vem pela esposa, trazendo para a esposa para ser essa base forte familiar. A esposa sendo guiada com sabedoria para conduzir, para sustentar o que Deus tem implantado no coração desse marido. E quando fala dos dois, a palavra ensina a os dois darem instruções, direcionamento, mostrar o caminho. Você não mostra um caminho que você não conhece para uma pessoa que você ama. Para você apresentar um caminho, você tem que conhecer o caminho. Se eu for te dar uma instrução, se você for visitar a minha casa, você vai seguir algum mapa. Você vai seguir o GPS que vai te mostrar um caminho, você vai entender o caminho. Você vai me pedir uma referência, eu vou te entregar uma referência do melhor caminho que eu conheço. Todas as vezes que você vai dar a instrução de um caminho, você entrega aquele melhor caminho que você conhece. E é impossível nós falarmos da palavra caminho e esquecer que Jesus, ele declara com a sua própria voz, com a sua própria boca, Jesus Cristo diz, eu sou o caminho. Então vamos juntar esse quebra-cabeça. A palavra está falando assim, instrua o seu filho no caminho. É o mesmo que dizer, instrua o seu filho em Jesus. Pronto. Instrua o seu filho em Jesus Cristo, nos ensinamentos da palavra, no que diz os evangelhos, no que diz Jesus. Tem como dar errado, irmão? Fala para mim. Não tem como dar errado. Entende? Caminhando. Agora vem uma parte importante. Nisso que o Espírito Santo colocou aqui no meu coração, que ele aqueceu meu coração aqui para dizer, para trazer essa manhã aqui. Talvez seja a parte mais importante de todas elas para mim. E é uma parte que eu sou um aluno. Eu quero deixar isso bem claro aqui. É uma parte que eu sou um aluno. Porque eu penso que a gente tem sempre algo a aprender sobre esse pilar. Que pilar que é esse? Que quarto pilar que é esse? Que o Espírito Santo me entregou. O quarto pilar a respeito de família, irmão, é o papel do homem na família cristã. O papel do homem na família cristã. Foi o quarto pilar que ele colocou. E aqui está um assunto que eu não quero me posicionar aqui, longe de mim me posicionar aqui, irmão, como alguém que é autoridade nesse assunto, como alguém que é detentor de verdades nesse assunto, porque eu não acredito que exista essa figura, né, que nenhum de nós somos. Eu quero me colocar aqui exatamente, Sidney, meu irmão, como um aluno diante de Deus, porque essa é uma área que o homem precisa ter a humildade de entender que todos os dias ele vai aprender algo sobre essa posição de sacerdote do lar. Essa posição de quem é o canal direto de Deus para o seu lar, para o seu ambiente familiar. E dentro desse pilar, que é o papel do homem, o Espírito Santo colocou no meu coração assim, número 1, é exatamente sobre ser o sacerdote do lar. Qual a estrutura que esse homem precisa ter? Número 1, ser o sacerdote do lar. Entender que ele é o sacerdote do lar. E como sacerdote do lar, a responsabilidade do homem é exatamente isso. Conduzir espiritualmente a sua casa. Como sacerdote do lar, essa é a responsabilidade. Então, como que faz isso? Como é que eu conduzo a minha família espiritualmente falando? Eu preciso ser um exemplo. Então, eu tenho que ser um homem de leitura da palavra. Eu preciso ser um homem que pratica a palavra de Deus, que vivencia a palavra de Deus. Eu preciso ser um homem que, de tempos em tempos, ou todos os dias, em todos os momentos, de todas as formas, eu ensino para o meu lar, para a minha família,
eu ensino a respeito da palavra de Deus. Tem uma pessoa que comentou aqui, ó, que chegou um pouco atrasado. Você chegou no tempo certo. Isso. Chegou no Chegou, momento certo. chegou no momento certo, no momento que Deus proporcionou você de chegar. Né? E fiquem à vontade aí, pessoal, para deixar nos comentários, né? Esse Tem até um tema, comentário aqui que está dizendo assim, ó, Deus foi muito bom comigo, me ensinou como ensinar o caminho para elas, a Anaíse, a Laíse e a Thaís, provavelmente as filhas, né? Elas sempre me agradecem, mas não foi eu, foi Deus. Missão cumprida, me sinto assim, gratidão. Pois é, essa irmã que comentou aqui, ó, é exatamente isso. e Bruno, é só quando se fala do sacerdote do lar, o homem, nós como homens, precisamos entender a nossa posição, né? Porque o homem, né, ele é o cabeça da família, mas ele tem que entender que a posição do homem é justamente ele proteger, ele dar a sua vida pela sua esposa, pela sua família, e ele precisa ter esse equilíbrio, essa autoridade, né, de proteger, de defender. E proteger não é ser autoritário, mas sim eu costumo sempre dar isso como exemplo, lá em Gálatas 5:22, tem os frutos do Espírito, né? O homem ele tem que andar nos frutos do Espírito, né? Ele tem que ter essa atitude, principalmente a mulher, né, tem os seus momentos, né? A mulher foi algo a mais que Deus deu, essa porção para a mulher tem esse domínio. A mulher ela consegue fazer 5 coisas ao mesmo tempo. Ela consegue balançar o menino, ela tem no telefone, ela mexe ali a comida no fogo. O homem, se eu for fazer 2 coisas ao mesmo tempo, eu derrubo uma. Eu não consigo fazer. Então, assim, nós precisamos entender essa posição do homem como sacerdote do lar. Verdade. E você está falando uma coisa aí que é tão importante que eu quero até voltar num detalhe aqui que eu falei quando eu estava falando, né? Que infelizmente hoje nós encaramos essa militância que muitas vezes distorce a palavra de Deus dizendo que a mulher não pode ser submissa, né? Mas aqui entra uma chave muito importante. A palavra não está dando instrução para você ser submissa a qualquer homem. Não é ser submissa a qualquer homem. É um homem segundo o coração de Deus. E um homem segundo o coração de Deus, ele já entende uma coisa. Ele é a figura que vai dar a vida pela sua esposa. Para começo de conversa. Você está sendo submissa a uma pessoa que o mandamento de Deus para você é ser submissa a ele, mas o mandamento de Deus para ele é dar a vida no seu lugar. Veja isso. Então, esse provedor que a gente está falando aqui, e até trazendo um pouco para o meu trabalho, para aquilo que eu levo dentro das empresas, a palavra provedor também faz muitas vezes as pessoas pensarem apenas nessa provisão financeira, na estrutura, né? E tudo que o dinheiro pode proporcionar, que é o conforto, que é o alimento, que é o lazer, né? O dinheiro pode trazer todas essas coisas para dentro do seio familiar, mas eu quero chamar a atenção de quem estiver assistindo a live, principalmente dos meus irmãos aqui, os homens, que o provedor aqui não é só do sustento material. Quando Deus nos instrui a ser o provedor, a gente está falando aqui de ser o provedor também, além da proteção, como o irmão muito bem disse aí, mas também é a provisão da estrutura emocional que esse homem precisa ter. E aqui entra um alerta muito forte, porque a gente vive numa sociedade hoje de homens fracos emocionalmente. E quando eu digo fracos emocionalmente, Cid, muitas vezes é porque o homem, até pelo histórico que a gente tem de sociedade, o homem, principalmente da nossa geração para trás, foi instruído a engolir o choro. Foi instruído a não encarar ou não demonstrar as suas dores, porque ele entende que demonstrar a dor é sinal de fraqueza, e não é. Por isso que hoje muitos homens estão sofrendo com a saúde mental e a saúde emocional, porque eles escolhem esconder isso, e isso vai sufocando o homem.
vai matando o homem. Tá aí a importância, inclusive, do papel da mulher, de ser esse suporte. Então, um homem que busca por esse autoconhecimento, mas autoconhecimento não somente vindo das técnicas, das metodologias, um autoconhecimento que vem principalmente daqui, ó, que vem da palavra de Deus. O homem que parte desse princípio, o homem que começa a estudar a palavra de Deus, ele passa a se conhecer muito mais. Ele passa a entender a sua missão. Ele passa a entender o seu propósito. E se conhecendo à luz da palavra, ele vai ter condições de ser o provedor dessa segurança emocional que a sua esposa precisa, que os seus filhos precisam. E ser também um provedor, e o mais importante para mim é esse, um provedor, além do material e da estrutura emocional, ser também um provedor espiritual. Então a gente tem que tirar essa ideia de que o provedor, que a provisão é só material, vem só do financeiro, vem só do salário. Não, irmão, você tem que fazer isso também, mas é muito além disso. Seja também no seu lar, você homem, você marido, um provedor emocional, de segurança emocional para a sua família, e seja você também um provedor espiritual. Agora, como fazer isso? Se alimentando. Porque você só vai conseguir entregar aquilo que você tem dentro de você. A sua boca só vai conseguir dizer aquilo que o seu coração está se alimentando, aquilo que o seu coração está repleto, está transbordando. Faz sentido, meu irmão? Amém, meu irmão, isso mesmo. A Bíblia diz que da boca sai o coração está cheio. Então, se você precisa primeiro se encher da palavra, alimentar o seu espírito, né, para que nos momentos, né, dessas pressões, né, porque a palavra é que vai sair, né? Então, a palavra, ela vai cada dia nos alimentar o nosso espírito para esses momentos que você precisa ter como provedor, não só provedor, como você mesmo deixou muito específico, não só financeiro, mas sim provedor, protetor e conselheiro. O cabeça da família tem que ter esse domínio diante das situações. Se você não estiver cheio do Espírito, se você não buscar todos os dias, né, a palavra, não instruir a tua família, não tiver esse momento devocional ali com a família, vai chegar um momento que as pressões vão se levantar, o que é que vai sair de você? Então você precisa estar cheio da palavra, cheio do Espírito Santo, porque aí, quando se levantar, aí sim, esse momento quando você fala que o homem foi instruído a morder a língua, ficar calado, isso é um ponto muito importante, né? A mulher não gosta de falar, isso é da mulher. O homem que não tem o domínio próprio de escutar a sua esposa, ele vai ter um problema, porque a mulher gosta de falar. Então, o homem precisa ter esse domínio próprio de escutar no Espírito, né? Então, ele precisa andar cheio da palavra de Deus. Sabe o que o Espírito Santo me ensinou certa vez a respeito do domínio próprio? Eu estava estudando ali a respeito dos frutos do Espírito e eu converso, Sidney, com o Espírito Santo, eu converso com Jesus quando eu estou ali estudando, converso mesmo, como eu estou conversando com você aqui agora, claro que reconhecendo a autoridade de Deus, né? Reconhecendo a soberania dele, mas eu converso com o Senhor, porque a palavra que me trouxe para a conversão foi exatamente João 15:15, que me mostrou que Jesus era um amigo próximo e não um ser espiritual distante. Então, a partir dali, eu passei a conversar com o Pai. Ele é meu Pai, Ele é seu Pai, Ele é nosso Pai, né? E quando você está dizendo isso daí, me faz pensar nessa instrução que o Espírito Santo me deu, que eu estava ali conversando e ele me mostrou a ordem, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, e só lá no final ele cita domínio próprio. Aí, o Espírito Santo trouxe algo assim muito forte que me queimou por dentro, e todas as vezes que eu tenho oportunidade de dizer isso, eu entrego essa revelação, essa verdade para as pessoas. O Espírito Santo me disse assim: o amor de todos esses frutos, ele é o maior de todos. A palavra ensina isso de muitas formas para a gente. Mas, se nós não começarmos pelo domínio próprio, você não consegue viver nenhum dos outros frutos. Pensa nisso.
Sem domínio próprio, como é que você vai ter mansidão? Sem domínio próprio, como é que você vai conseguir viver a fidelidade? Sem domínio próprio, você não sobe essa escala, você nem chega a conhecer o amor. Olha que instrução maravilhosa que o Espírito Santo trouxe, Sidney. Então, isso é muito verdade isso daí. O homem ele precisa aprender a caminhar do lado de dentro e dominar as suas emoções, sabe? Se conhecer de verdade à luz da palavra. Alguém gritou assim, ó, muito real. Glória a Muito Deus. legal. Ô, Glória a Bruno, Deus. Pode falar. essa passagem de Gálatas 5:22, eu confesso assim a você, e você falando sobre esse momento, foi uma das passagens que mais. Eu passei 4 anos, quando eu me converti, lendo essa passagem de Gálatas 5:22. E é interessante, dos 9 frutos do Espírito, né? Quando Paulo aqui está falando amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E depois de muito tempo, eu lendo ali todos os dias, porque quando Deus me dá uma passagem, eu gosto de mastigar todos os dias, todos. Enquanto Ele não mandar parar, enquanto o Espírito Santo não der a direção, não para. E aí, Gálatas, algumas pessoas até, quando eu fiz o Rema, né? E as pessoas me chamavam de Gálatas, Gálatas 5, fruto do Espírito, né? Então, o Espírito Santo me deu uma revelação uma vez que dos 9 frutos, eu precisava pegar primeiro o domínio próprio, porque o domínio próprio dos 9 está por último, Deus deixou por último, mas nós precisamos ter primeiro o domínio próprio em tudo que nós for fazer. Você precisa praticar, você precisa viver esse domínio próprio, porque se você não tiver domínio próprio, até no amor, né? Porque o amor é o dom supremo, mas você precisa ter domínio próprio em tudo. Então, o domínio próprio, nos frutos do Espírito, a gente precisa entender a importância do domínio próprio, principalmente nos tempos de hoje. Principalmente nesse Maravilhoso. momento que a gente vive. Aí que as pessoas falam que é o tempo da ansiedade, depressão, mas nós precisamos ter domínio próprio e entender. Eu amo a neurociência, eu estudo neurociência há mais de 8 anos, né? Como mentor, você é um profissional nessa área, você sabe, é o que mais a gente encontra hoje dentro das empresas, dentro das famílias, é a falta de domínio próprio nas emoções. Glória a Deus. Então, você está testificando aqui agora. E eu sempre encontro isso agora. Acabei de falar uma instrução que me veio pelo Espírito Santo e você está testificando aí, falando que o Espírito Santo trabalhou a mesma coisa no seu coração. Então, a gente vê que Deus está na história, né, Sidney? Isso. Pois é. Então, fechando esse pilar aqui, ó, sobre o papel do homem, sobre a responsabilidade do homem dentro do seio familiar, tem um versículo aqui, tem uma palavra que para mim ela é muito forte. É uma palavra que ela merece ser refletida, meditada, fazer exatamente. Eu gostei dessa expressão, eu vou trazer para mim, mastigar. Eu gostei disso. É uma palavra que merece ser mastigada. É 1 Timóteo 5:8. 1 Timóteo 5:8, que diz assim, ó, se alguém não cuida dos seus, olha o que a palavra diz, especialmente dos da sua própria casa. Especialmente dos da sua própria casa. Se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua própria casa, negou a fé e é pior que um descrente. Irmão, essa palavra é muito forte, irmão. Essa palavra ela merece sim ser mastigada. Olha que instrução que a palavra está trazendo para a gente. Se alguém não cuida dos seus. E aí, sabe o que muitas vezes eu vejo por aí, e trabalhando como mentor, você também exerce esse papel aí na sociedade. É muito comum hoje em dia nós encontrarmos empresários que estão preocupados com tudo. Tudo, 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 tudo. O cara está preocupado com o que o governo está fazendo e deixou de fazer. O cara está preocupado com todos os pilares da empresa dele. O cara está preocupado em performar, em ser um destaque, em ser amigo dos políticos locais, em fazer network, em participar dos eventos. Ele está preocupado com tudo, menos com a sua própria família.
E fiquem pasmem, isso é mais comum da gente encontrar aí fora do que a gente acha que é. Então, eu oro a Deus para que essa live possa ser realmente compartilhada agora, depois, em nome de Jesus, e que ela alcance principalmente essas pessoas que estão aceleradas. Porque se existe uma estratégia usada pelo inimigo, essa estratégia se chama distração. Isso. O desejo enganoso do coração que coloca o homem numa posição acelerada é a distração. E através da distração, o inimigo vai trabalhando o orgulho, vai alimentando o orgulho dentro desse homem, o inimigo vai inflando o ego desse homem, e ele vai buscando por algo chamado status, que não tem valor nenhum para o reino espiritual. Nenhum. Então, quando a gente lê 1 Timóteo 5,8, o texto inteiro merece ser mastigado. Se alguém não cuida dos seus, já coloca uma exclamação na cara. Atenção! Se você não está cuidando dos seus, especialmente dentro da sua própria casa, você está negando a fé e você é pior que um descrente. Espiritualmente falando, qual é a direção dessa pessoa? A morte, irmão. A direção é a morte. Isso é muito forte, merece ser estudada essa palavra, merece ser cravada no coração. Eu instruo aqui para todos os empresários que estão assistindo, coloca um quadro de 1 Timóteo 5,8 no seu escritório. A instrução que eu entrego para você essa manhã, essa tarde, essa noite, o horário que você estiver assistindo essa live, é essa. Pega um quadro de 1 Timóteo, coloca dentro do seu escritório para você não esquecer disso nunca mais. Né? E passando aqui adiante, o homem também, ainda dentro desse pilar da estrutura, o homem ele precisa ser um guerreiro espiritual, levantando essas muralhas, né? Guerreando mesmo espiritualmente dentro da sua casa, orar constantemente. E eu posso dar um testemunho aqui, porque às vezes o Espírito Santo me acorda na madrugada, o Sidney, e eu começo a caminhar pela minha casa, impondo as mãos, e eu vou no quarto dos meus filhos, e eu vou em cada canto, assim, parece um maluco dentro de casa. E aí Paulo fala que a gente vai ser visto como maluco mesmo, né? Eu vou na cozinha, irmão, eu oro nos banheiros. Eu oro nos banheiros, tá entendendo? Eu vou em todos os lados. Aqui onde eu estou conversando com você, aqui do lado da sacada do meu apartamento, eu tenho uma vista para praticamente o centro da cidade toda aqui. Eu oro pela cidade. Eu oro pelo Estado, eu oro pela nação. Eu começo a madrugada, o homem precisa entender que isso não é uma coisa banal e simples e comum e boba. Não é, gente, não é. A palavra já mostra para a gente aqui que a oração de uma única pessoa fez muralha cair. A oração de uma única pessoa fez o sol parar. Deus olha para a oração de uma única pessoa, desde que você se entregue. Imagine o que ele não faz dentro do seu lar por causa da sua oração. Amém? Amém, meu irmão. Isso mesmo. Você falando um tema que eu gosto muito aí, tem um chamado na minha vida de network, né? Esse network, conexão, isso é um chamado, isso é um dom que Deus me deu. Amo network e aconselho muitos empresários, né? Todo empresário, todo empreendedor precisa de network. Isso é fundamental para o crescimento do seu negócio. Isso é fundamental para o crescimento. Jesus foi o maior exemplo de network aqui na Terra, mas eu quero deixar algo bem específico aqui para você, empreendedor, para você, empresário, para você, sacerdote lá, que o seu maior network é a sua família. O seu maior network é a sua família. A sua maior conexão é a sua família. Porque família é nosso maior patrimônio. Nós precisamos ter essa conexão diária com nossa família, com nossos filhos, com nossos cônjuges. Nós precisamos ter essa intimidade de relacionamento, essa mesa. É uma coisa que eu não negocio, amado. Eu não abro mão, é do momento da mesa. Falo isso para minha esposa também, minha esposa é empresária. Digo, meu amor, o momento do almoço, o momento da refeição, não pode ser negociável. Isso aqui é inegociável.
Então Amém. nós precisamos entender família. Se você não está bem na família, querido, nada mais importa. Porque família é o meu maior patrimônio. Nós precisamos entender que você precisa ter esse relacionamento, essa intimidade com seus filhos. Primeiro com a sua esposa e depois com seus filhos. Porque, amados, filhos, hoje o mundo tá bombardeando os próprios colégios mesmos. Estão influenciando os jovens a caminhos que não é o caminho que Deus nos ensina, não é o caminho que a Bíblia nos ensina, o manual de vida. Então, pai, mãe, sente com seus filhos para estudar a palavra. Sente com seus filhos para conversar. Tenha tempo para conversar com eles. Eu sei Exatamente. que essa live fica gravada. Eu sei que muitas pessoas, ontem mesmo, teve uma pessoa que me ligou agradecendo através de uma live, através dessa live que enviou para outra pessoa, através desses momentos. Eu sei que essa live vai ser enviada para outras pessoas. Você que vai assistir essa live depois, em outro dia, seja lá o momento que o Espírito Santo vai pedir para enviar para você. Escuta o que eu vou lhe dizer. Não negociei aquilo que é inegociável. Família é o nosso maior patrimônio. Então, sacerdote do lar, você homem, invista tempo na sua família. Invista tempo naquilo que é o nosso maior patrimônio, que é a família. Amém. Seja um excelente gestor do seu tempo. Porque o mesmo tempo que eu tenho 24 horas, que você tem, que o Bruno tem, você também tem. Não diga que o tempo é curto. Não diga que você não tem tempo para a família. Não diga que você não tem tempo para os seus filhos. Não diga que você não tem tempo para ler a Bíblia em família. Porque o tempo é 24 horas para cada um de nós. Você pode. Quando você determina, quando você tem constância, todo dia, naquilo que Deus lhe colocou, que é o nosso maior patrimônio, que é a família, aí sim, se cumpre o que está lá em Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas ele vos acrescentará. O que é o reino de Deus? Deus é família. Então nós precisamos entender que primeiro Deus, segundo família, e as demais coisas ele vos acrescentará. Amém. Glória a Deus. E uma coisa que eu acho que a melhor maneira que tem de você falar sobre o reino de Deus é dar o próprio testemunho, né? Uma coisa que eu tenho conversado muito com a minha esposa, a gente tem falado muito a respeito disso, é como é que a gente percebe se nós realmente estamos no caminho certo ou não, segundo a instrução que Jesus nos ensina, segundo o convite que Deus faz para esse ministério que é a família, né? Como é que a gente percebe se nós estamos caminhando na direção certa ou não? Porque muitas vezes, irmão, a gente está ali indo para os cultos aos domingos e está achando que está tudo certinho. E nem sempre é uma verdade isso daí, entendeu? O que a gente usa como régua aqui em casa, tá? Eu estou falando do meu lar. O que a gente usa como régua é perceber se nós estamos evoluindo. Você tem que sentir uma evolução. Porque a palavra não mente. A palavra está falando que aquele que segue as instruções do Senhor, a graça de Deus é sobre a vida dele e ele recebe bênçãos e mais bênçãos, irmão. E ele vai avançar. Essa pessoa ela vai progredir, ela vai avançar, ela vai evoluir. Então, a régua, o parâmetro é você perceber se o seu lar está avançando. E se você está percebendo que não está avançando, não é para você ficar numa posição de autocobrança, ou de autoculpa, ou de nada disso, não. Mas é para você vigiar todos os pilares da sua vida e perceber aonde ali que de repente você não está, segundo o coração de Deus, se movimentando. Porque é necessário um avanço, sabe? A gente está caminhando para o final aqui, mas eu quero chamar a atenção dos irmãos que estão assistindo para um desafio dos dias atuais, dentro dos lares, dentro das famílias, que é essa tecnologia toda ao nosso redor. Mais do que essa questão do tempo acelerado, eu quero falar da influência do mundo digital, sobretudo das redes sociais. E se eu puder colocar um filtro ainda mais minucioso, eu quero trazer o foco desse filtro aqui para as crianças, para as nossas crianças. O adulto é bombardeado e é distraído muito, e de uma forma muito enganosa, porque o adulto tende a pensar que para ele está tudo bem, porque ele tem uma gestão ou um filtro do que ele está assistindo, e nem sempre é verdade. Às vezes você está vendo memes engraçados,
não tem nada maldoso, mas você está distraindo, você está perdendo tempo que você poderia, por exemplo, estar estudando a palavra, você poderia estar levando a palavra para alguém, você poderia estar buscando um conteúdo que vai te fazer crescer espiritualmente, e você está dando risada, passando memes e mais memes, quando você assusta, passou 1 hora, passou 2 horas. Então, para o adulto também é um perigo, é uma distração. Mas, gente, prestem atenção. Atenção, mas muita atenção para aquilo que os seus filhos estão consumindo na internet. Porque nós estamos vendo que ao destruir uma família, é tão grandioso esse plano maligno que quando ele destrói a família, ele destrói gerações. É gerações, gente. Ele não destrói somente a sua família. Ao destruir a sua família, ele destrói gerações. É toda uma geração, é toda uma sociedade que é destruída por causa daquilo que está sendo plantado e implantado na mente dos seus filhos. E aí, você acha que são sutis as mensagens, mas elas não são. Na escola da minha filha, mais um testemunho para vocês, há um tempo atrás estava a febre de uma cantora chamada Ana Castela. E ela fez um show na minha cidade aqui, e a minha filha foi com a minha mãe para esse show. Tinha um monte de criança, de adolescente, e ela foi. Estou falando a verdade aqui para vocês, estou abrindo aqui a verdade. Foi. E aí, na semana seguinte, ela começou a cantar todas essas músicas dessa cantora aqui em casa. E eu comecei a prestar atenção naquilo. Fiquei bem atento àquilo ali, o que estava acontecendo. Ela tem 7 anos, tá, gente? 7 aninhos. Eu chamei a minha filha na mesa, Sidney. Eu sentei com ela e falei assim, vamos conversar aqui. Vamos entender o que essas letras estão falando. Eu peguei música por música, letra por letra, e fui conversando com uma criança de 7 anos. Eu me coloquei no nível dela, olhei nos olhos dela e fui mostrando os perigos que existiam ali dentro daquelas letras, de uma forma tão serena, tão doce, porque a instrução ela não precisa ser na pancada. Você não vai ouvir esse negócio, você vai criar um bloqueio emocional, que quando essa pessoa for adolescente, ela vai querer se libertar de você, que é o pai. Não, traz, gente, traz para a confiança, traz para o colo, traz para o coração. Conversa com o amor que o Senhor colocou em você. Instrui com amor. Eu conversei com ela, com calma, com paciência. Eu entendo, ela é uma criança. Aí muitos podem me julgar e falar assim, mas por que você já não cortou dela ter ido para o show? Às vezes tem que ter a sabedoria de deixar uma experiência acontecer para você usar daquela experiência para trazer uma instrução. Claro que não vai dar para fazer isso em tudo, mas no caso dela eu fiz isso, conversei, e ela com 7 anos de idade, sozinha, não foi porque eu pedi não, ela entendeu e tomou a decisão de não escutar mais e parou de cantar. Então essa é a instrução que a gente tem que dar. E a rede social está bombardeando a mentalidade, está enfraquecendo, está empobrecendo, está apodrecendo a mentalidade das nossas crianças e dos nossos adolescentes. E o último pilar para a gente fechar, porque está dando aqui o tempo que me foi colocado aqui, irmão. Esse é um assunto que dá para vontade de falar bastante, porque ele é tão delicioso. Mas o último pilar são as estratégias para blindar a nossa família, que eu creio que para você pode ser que o que eu vou dizer aqui é muito óbvio para você que está nos assistindo. Mas muitas vezes o óbvio precisa ser dito, precisa ser enfatizado, precisa ser repetido, porque a gente sabe, mas muitas vezes não pratica. Então, para você que já sabe, eu quero te fazer pensar no volume que você tem praticado cada uma dessas coisas. E para você que não sabia dessa informação, comece a observar. Então, número 1, um culto no lar. Transforme o seu lar em um altar de oração e de adoração. Não somente esses momentos de mesa, que eu também comungo dessa ideia aqui na minha casa, e acho isso fundamental, mas você tem de segunda a segunda, e muitas vezes deixa para cultuar a Deus somente lá na igreja. E esquece que a sua casa precisa ser uma extensão dessa igreja. É a verdadeira igreja, é o seio familiar, é onde a igreja começa, é no seu lar. É ali que tudo começa. Então, pelo menos uma vez na semana, reúne
Coloca louvor dentro da sua casa, lê a palavra. Antes de dormir, deita com seus filhos, orem com seus filhos, ensina seus filhos a orar, orem junto com eles, ore com a sua esposa, ore pela sua esposa, permita que a sua esposa ore por você. Coloque oração em primeiro lugar. Número 2, uma comunicação clara. Muitas vezes a gente fica preocupado em escolher as melhores palavras para como vai dizer para o marido, como vai dizer para a esposa, como vai dizer para os filhos. Gente, tem hora que a gente tem que chegar e abrir o verbo e pronto, acabou. Sem muito mimimi, sem muita frescura, sem muito negocinho, sabe? Chega e fala, comunicação clara. Sobre qual tem coisa que é sim, sim, não, não. E o que passar disso é do diabo. E pronto, acabou. Principalmente os homens, é nessa hora, não com autoritarismo, mas com amor no coração, é nessa hora que muitas vezes o homem tem que chegar e dar um decreto. A palavra de Deus nos orienta a caminhar nessa direção. E ponto final. Cuidado emocional, eu quero reforçar isso, como eu falei aqui, emocional e espiritual. Homens, principalmente, observem como estão movimentando as emoções de vocês, né? O ensino contínuo, a palavra ensina para a gente em Deuteronômio 6, 6 e 7, ensinar os princípios do reino o tempo todo, de manhã, ao deitar, ao andar, ao conversar. Gente, é a todo instante. Ensinar os evangelhos é viver os evangelhos. Viva o evangelho dentro do seu lar. E por último, a santificação do lar, irmão, que talvez essa seja uma das principais instruções que eu quero deixar como conclusão desse convite abençoado que eu recebi, Sidney, para todo mundo que estiver nos assistindo, é: vigie o que entra na sua casa. Vigie o que entra na sua casa. Músicas, filmes, influências, amizades, pessoas, sabe? Faça orações de consagração, de unção e de proteção espiritual do seu lar. Sobretudo vocês, maridos, prestem bem atenção. Deus colocou sobre a sua vida, homem, a unção poderosa de ser a voz do Altíssimo dentro do seu lar. Você, homem, você é a voz do Senhor dentro do seu lar. Se posicione. Toma posse disso que o Senhor já te preparou para ser. E eu oro a Deus para que todas as famílias que estiverem recebendo essa palavra recebam uma unção extra e poderosa da graça de Deus, para que o Espírito Santo possa vir e habitar em todos esses lares e corrigir os caminhos tortos e trazer cura espiritual e emocional sobre cada membro desses lares, para que as pessoas possam se posicionar como soldados do reino de Deus, levando adiante a mensagem de Jesus Cristo. Essa é a instrução do Espírito Santo, meu irmão Sidney. Espero que ela tenha aquecido aí os corações por vindo da parte de Deus. E eu te agradeço muito, Sidney, por esse convite. Tá bom, meu irmão? Que Jesus seja sobre a sua vida, te abençoe cada vez mais por esse projeto maravilhoso que é o Café com Palavra. Eu só acho que faltou o seu café aí, porque eu tomei aqui o meu café algumas vezes aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. É mais palavra do que café. Então, Exato. glória a Deus. Estamos chegando aqui ao finalzinho da nossa super live, Café com Palavra. E eu quero deixar uma passagem que é muito forte, principalmente nos lares, especificamente para os varões agora, para os sacerdotes lá, para os homens, os cabeças. Eu quero deixar essa passagem essa passagem é muito forte no meu coração, lá em 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 1, a palavra de Deus diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os ministérios e toda a ciência, se não tiver amor, nada me aproveitará. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada
serei. Versículo 7. O amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, Amém. essa palavra. E no versículo 13, aqui fala: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Porém, desses três, o maior destes é o amor. Eu amo. Então, você, varão, que tem a posição de cabeça, entenda. Jesus nos amou primeiro. Então, você, para ser um bom sacerdote lá, você precisa entender que você precisa morrer para sua esposa. Você precisa dar a vida pela sua família. Família é nosso maior patrimônio. Bruno deixou muito claro aí, eu faço muito isso, e eu indico a você fazer isso. Convide sua família para os momentos devocional, culto no lar. Amados, o momento de você sentar na mesa, como ele mesmo falou da sua filha, ele sentou, ele tirou um tempo. Não é fácil para você empresário, porque eu sou empresário, eu tenho várias empresas, vários negócios, para você dizer assim, eu vou tirar um momento aqui de 1 hora na mesa com a minha filha, eu vou conversar com ela. Eu sempre fiz isso, hoje eu vejo os resultados positivos. Tem uma bebezinha, Ana Luísa, de 1 ano e 3 meses, mas hoje eu já faço isso. Ela tem 1 ano e 3 meses. E eu coloquei, Bruno, uma meta antes dela nascer, eu coloquei uma meta de todos os dias eu vou dizer para minha filha 20 não. Todos os dias eu digo para ela 20 não. Porque não é saúde para o seu filho. E hoje a primeira palavra que a minha filha falou foi não. Ela disse, não, mamãe. Não, mamãe. Então, o não é saúde. A mente da criança é algo sobrenatural. Então a gente precisa entender isso, que você precisa dedicar tempo ao seu lar. Você precisa dedicar tempo à sua família. Então, queridos, queridas, família, abençoado Jesus. Você que está nos assistindo nessa live, você que vai ouvir essa live depois, escuta essa live, envia para as pessoas, envia para a família que Deus vai colocar no seu coração, porque eu tenho certeza que a palavra de Deus, porque é a palavra, não é Bruno, não é Sidney Cordeiro, é a palavra que transforma, é a palavra que vai lhe dar sabedoria para que você seja um varão, um sacerdote lá, que seja obediente, que tenha domínio próprio nas suas decisões. Eu quero aqui dar uma satisfação a todos vocês. O nosso irmão Policarpo Brito, ele não pôde estar presente e quero estar orando pela vida dele. Após chegar do culto ontem à noite, ele passou mal, né? Teve um problema, uma dor muito forte, né? Inclusive mandou umas fotos agora, está no hospital com a sua esposa, família. Olha aí, varão. Nossa esposa, nossa ajudadora, ela é quem está sempre conosco. E mandou uma foto aqui com a esposa dele lá no hospital com ele. E eu quero aqui estar orando pela vida dele, crendo que ele já estará curado, crendo que ele já recebeu a cura divina. Eu quero estar orando pela vida de nosso irmão, meu amigo Policarpo Brito, um grande homem de Deus, um homem que eu tenho muita consideração, professor do Rema, ex-diretor do Rema Brasil, e é um homem que com certeza vai estar em outro momento aqui comigo e com você, trazendo também uma palavra da parte de Deus. Vamos estar orando pela vida dele. Eu queria orar em concordância com vocês, amém? Amém. Pai, eu te rendo graças, ó meu Deus. Eu já quero render graças pela cura do teu filho, porque eu já orei, já declarei, crendo que ele já estará de curado. Policarpo Brito, você estará de curado. Eu repreendo todo tipo de dor, todo tipo de enfermidade nesse corpo, que ele é sempre morada do Espírito de Deus. Eu declaro em nome de Jesus cura divina. Eu declaro em nome de Jesus ele recebendo alta, voltando para a sua casa, com a sua esposa, juntamente com a sua família, Pai. Eu declaro em nome de Jesus toda dor, toda enfermidade saindo agora do corpo dele, em nome de Jesus. Porque assim diz a tua palavra em Isaías 53, versículo 4 e 5. Verdadeiramente ele tomou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. E levou sobre si, e nos reputava por aflito e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Policarpo, você é sarado, assim diz a palavra de Deus, assim nós cremos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Gostaria de pedir ao nosso irmão Bruno que esteja orando, encerrando essa live aí com a oração pelas famílias
Amém. por todos que estão aqui presentes, por aqueles que vão escutar essa live depois. Gostaria que você estivesse encerrando aí com oração, meu irmão. Amém. Amém, irmão. Vamos lá. Senhor, eu quero te dar graças por tudo Amém. aquilo que o Senhor tem nos permitido viver. Amém. Sem a sua permissão, Pai, nós sabemos que nós não conseguiríamos dar nem um passo sequer. Então, Isso. Senhor, que o Teu Espírito Santo venha, Pai, moldar o nosso coração, venha, Pai, preencher o nosso coração, venha estruturar os nossos pensamentos, para que os nossos pensamentos estejam, Pai, alinhados com a essência da qual o Senhor nos criou, para que estejam alinhados com o céu, para que estejam alinhados com o propósito que o Senhor tem para a vida de cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, eu oro para que todas as distrações, todas as investidas do mal, Pai, que possam sair dos lares, que os lares possam ser sarados, que os lares possam ser curados, Pai, e que Teu Espírito Santo possa habitar em cada um e possa habitar dentro desses lares, Pai, para que as famílias que já foram escolhidas por Ti, Senhor, e aquelas que precisam ser saradas, Pai, que elas sejam tocadas agora, nesse instante, porque nós cremos que a oração tem esse poder, Pai, de mover essas montanhas que são internas, Senhor. Nós declaramos que o céu irá, Pai, se mover nesse exato momento, para que vidas e famílias sejam transformadas, em nome de Jesus. Coloque sobre a vida das esposas a Tua instrução, coloca sobre a vida dos maridos a Tua sabedoria, Pai. Coloca sobre a vida do nosso irmão aqui, Pai, o Sidney, mais e mais da Tua graça, para ele possa continuar, Pai, levando a Tua palavra adiante, levando o Teu reino adiante. Da mesma forma, Senhor, eu oro pela minha família, Senhor, Amém. que o Senhor possa continuar curando, abençoando, direcionando, e todos esses que assistiram a live ao vivo, eu estendo a minha oração, aqueles que ainda vão assistir, Pai, que os seus lares sejam curados e abençoados, prosperados, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, amém, queridos. Brunão, gratidão pela sua obediência, pelo você ter recebido esse convite, ter obedecido, estar aqui alimentando e sendo alimentado através da palavra de Deus. Que Deus continue abençoando ricamente a sua família. Amém, Você falando irmão. das suas filhas assim, aí, lá em casa, eu tenho 5 filhas, tá? Todas mulheres. Sou muito abençoado, agraciado. Que bênção. Então, assim, Marcos, eu amo a minha família é meu maior patrimônio. Então, gratidão pela sua bênção, que Deus continue abençoando ricamente a sua casa, a sua família. E todos vocês que estão aqui presentes, que Deus continue abençoando o seu lar, a sua família, que você possa estar assistindo novamente essa live com a sua família. De repente, sua família não pode estar aqui presente, mas tira um momento, ela fica gravada lá no YouTube, também no meu Instagram. E tira um momento para assistir com teu cônjuge, com teus filhos. Tira um momento que você possa alimentar o seu espírito. Porque, queridos, o que nós temos mais de precioso é a palavra de Deus, é a nossa família. Um abração a todos, uma semana ricamente abençoada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tá vendo só, irmão? Eu comecei a faculdade, você já é pós-graduado aí, tá vendo? Da família. Apresentando para você, irmãos. Muita graça. Amém. Jesus abençoe a todos. Em nome de Jesus.